O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele convocou uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes e confirmou sua chapa para disputar a reeleição na próxima eleição. Ele confirmou o deputado estadual André do Prado, do PL, como pré-candidato ao Senado, e Felício Ramute, que agora está no MDB, para vice-governador. Um outro nome que já estava definido e tentará uma cadeira no Senado é o deputado federal do Progressistas, Guilherme Derrite. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro será o suplente de André do Prado. A gente separou justamente o que disse o governador. Vamos acompanhar. Excelente notícia, acertou essa pré-candidatura lá com o Eduardo, está lá nos Estados Unidos nesse momento. Essas conversas já vinham acontecendo, obviamente a decisão ia caber, e isso foi combinado lá atrás com o próprio presidente Bolsonaro, ia caber ao presidente e ao Eduardo. O Eduardo, abriu mão da sua candidatura, e então essa vaga, essa pré-candidatura fica com o André do Prado. Isso vai ser oficializado por eles, mas eu já estou dando notícia aqui para vocês. Aí, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, anunciando a chapa da reeleição. Felício Ramute, agora em outro partido, fechará chapa com ele para tentar mais um mandato. Guilherme Derrite será o candidato ao Senado Federal e André do Prado, do PL, com suplência de Eduardo Bolsonaro. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar essa articulação, essas informações divulgadas por Tarcísio de Freitas. Só vou te passar a palavra dentro de alguns segundos, viu, Dávila? A rede está chegando e a gente poderá analisar para toda a nossa audiência se a gente tem que ler essa chapa como uma chapa muito competitiva ou se tem alguma estratégia velada quando a gente olha para Eduardo Bolsonaro na suplência de André do Prado. Agora sim, a Rede Jovem Pan toda conectada aqui em Os Pingos nos Is. Análise do Luiz Felipe Dávila para a chapa de Tarcísio de Freitas, que tentará a reeleição para o governo do estado. Você, Dávila. Essa é a chapa dos sonhos do governador Tarcísio de Freitas. Afinal de contas, são todas as pessoas ligadas a ele. Derrite foi seu secretário de segurança, André do Prado foi presidente da Assembleia Legislativa e um grande parceiro do governador para aprovar vários projetos importantes. E Felício Ramute é o candidato que Tarcísio sempre deixou claro que gostaria de continuar na vaga de vice-governador. Portanto, uma grande vitória política aí de Tarcísio de Freitas. Agora, se esta chapa vai conseguir fazer as duas vagas do Senado, aí eu tenho muitas dúvidas, porque as pesquisas ainda mostram que os candidatos da esquerda continuam bem à frente. Por isso, como uma decisão política favorável a Tarcísio, nota 10. Agora, se essa chapa vai conseguir o objetivo final de conquistar as duas vagas do Senado, aí é outra história. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa. Você, Musa, me parece que a chapa que disputará o governo, Tarcísio e Felício Ramute, não há muita novidade. Eles tentarão mais um mandato, há uma boa aprovação, há boas indicações de que Tarcísio conseguiria ser reeleito. A dúvida é em relação aos candidatos ao Senado, Derrite e André do Prado não têm perfis parecidos? Vamos lá. Sobre o Senado, eu acho que tem algumas particularidades importantes, Caniato. Uma pesquisa que eu estava vendo da Quest, inclusive, me trouxe números ali bem interessantes de serem analisados a respeito desse Brasil no Espelho, para falar o nome do livro escrito até pelo fundador da Quest. Coisas interessantes, como 6% dos brasileiros sabem que precisa votar para o Senado esse ano, ou melhor, para um senador, algo como 22% dos brasileiros sabem que precisa votar 22% sabem que precisa votar para um senador, 6% apenas sabem que precisa votar para 2 senadores, mas 66% dos brasileiros sabem que cabe ao Senado a possibilidade de pautar o impeachment do ministro do STF, que está, obviamente, em evidência. Então, perceba como esses números eles são realmente complexos de entender e mostra uma falta de compreensão do brasileiro, na grande média, sobre a política. E aí, nesse ponto, com esses dados, eu trago talvez aqui uma possibilidade, nesse campo talvez um pouco mais otimista do que o próprio Dávila colocou.
Eu acho que essas pesquisas para o Senado que tem mostrado a esquerda, e obviamente vamos colocar aqui a esquerda falando de Márcio França e Simone Tebet na liderança para o Senado, ainda faltando muito tempo. Se apenas 6% dos brasileiros sabem que precisa votar para 2 senadores, isso significa que esse campo está totalmente aberto. E como eu vejo uma possibilidade muito, muito grande do Tarcísio ser reeleito aqui em São Paulo, de Lula ou não concorrer, ou vir a perder essas eleições, me parece estranho você ter, e existem essas dicotomias da política brasileira até pela falta de conhecimento do grande público, mas me parece que há uma possibilidade maior de pessoas ou políticos amparados pelo governador Tarcísio ter um crescimento importante daqui até as pesquisas. Então, eu acho que o cenário para o Senado, ele pode ser, inclusive, mais otimista. E olha que eu tenho zero otimismo com relação ao Brasil. Pois é, deixa eu chamar o Mota para trazer também suas impressões. Mota, me parece que a estratégia para a reeleição de Tarcísio de Freitas está azeitada, né? Está bem ajustada, conversou com algumas figuras e há inclusive a divulgação desses nomes. Agora, há dúvidas para os analistas políticos da estratégia para aqueles que disputarão ao Senado, porque muitos levantamentos colocam nomes de esquerda pontuando bem, o que surpreende, né? Quando a gente olha para os cenários para o governo. Tarcísio sempre no topo. Já em alguns levantamentos para o Senado, nomes da esquerda no topo. Enfim, quais são os desafios a serem superados? Eu não levo muita fé em pesquisas, né, Caniato? Como eu sempre digo aqui. Então, eu sempre olho essas pesquisas com muito ceticismo. Eu acho que não existe nenhuma dúvida quanto à reeleição de Tarcísio de Freitas, e também nenhuma dúvida quanto à eleição de Guilherme Derrite, um dos melhores parlamentares que o Brasil já teve, extremamente preparado, experiente e combativo no assunto que é mais importante para todos nós, que é a segurança pública. Eu acho que a única dúvida aí está em relação à segunda vaga para o Senado. A direita tem excelentes nomes, ao contrário da esquerda, que tem uma coleção de figuras que se desassociaram no passado do PT e depois se associaram de novo quando viram nisso uma oportunidade política. Eu tenho dificuldades de achar que esses nomes da esquerda, aliados de conveniência e de ocasião, vão tirar a segunda vaga de um bom candidato da direita. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também você, Beraldo, quais aspectos dessa estratégia para o Senado, principalmente quando a gente olha para André do Prado, né? Deputado estadual, presidente da Alesp, ele na cabeça de chapa do PL para a disputa do Senado, mas com Eduardo Bolsonaro na suplência, né? O que isso quer indicar? Por exemplo, uma vez eleito, poderia receber um convite para o secretariado de Tarcísio, e aí? Pois é, sem dúvida alguma, esse acordo feito em torno da candidatura ao Senado de André do Prado, que dos nomes que eram apresentados, era talvez o que parecia ser menos competitivo, agora com essa aliança com Eduardo Bolsonaro, sem dúvida alguma se tornará um nome muito forte nessa disputa. Só que São Paulo é um estado extremamente importante que tem o histórico de ser negligente com a escolha dos seus senadores. É preciso lembrar que o bolsonarismo fez senador em São Paulo, mas não parece haver uma correspondência de expectativas em torno do eleito. Então, agora seria o momento em haver uma estratégia. Aí sim, né? Falam da divisão da direita e tal, o que dividir os votos da direita na eleição presidencial, ela tem pouco efeito, porque você não está dividindo os votos da direita com a esquerda. Mas na eleição para senador é diferente. Você vai dividindo entre múltiplas candidaturas sem uma estratégia unificada para eleger 2 senadores de direita. Obviamente, o risco de se entregar uma vaga, pelo menos para a esquerda, é enorme.
Então, o jogo para o Senado Federal em São Paulo, ele ficou complexo. E eu tenho certeza que todos os partidos farão uma análise bastante fria para que não lancem os seus candidatos que eventualmente estavam ali buscando algum tipo de protagonismo na eleição e tal, mas nesse cenário acaba que essa possibilidade de vitória se torna um risco muito grande de derrota. Então isso vai ter que ser adequado conforme a estratégia de cada partido. Mas o que parece é que essas decisões foram tomadas sem levar em consideração a estratégia única ou unificada para ganhar as duas vagas. É um vale tudo, cada um está pensando no seu próprio umbigo, no seu próprio interesse. Vamos ver como é que os partidos vão se comportar a partir de agora.